A escada dos serafins, onde cada degrau é um nome de Deus. Há lugares que não pertencem à terra nem ao céu, lugares que não foram construídos por mãos humanas nem sonhados por anjos. E um desses lugares é chamado apenas de a Escada dos Serafins, um monumento invisível que se ergue onde o mundo termina e o divino começa, uma espiral feita de silêncio e luz, onde cada degrau carrega um nome esquecido de Deus, um nome que não deve ser pronunciado, porque cada sílaba abre uma ferida no tecido da realidade. Dizem que a escada foi erguida antes da criação, quando os serafins ainda cantavam a harmonia original, e o universo era apenas um sopro incandescente no pensamento do Criador. Os degraus foram moldados com as vozes dos primeiros anjos, e cada um deles contém um fragmento da vontade divina, um segredo capaz de alterar tudo o que existe e o que ainda não existe, segundo os textos proibidos da ordem dos manos. Dei o homem que subir a escada e pronunciar o último nome, poderá ver o rosto do próprio Deus, mas jamais retornar com a sanidade. O manuscrito que narra a existência dessa escada foi encontrado em 1854, em um convento abandonado nos arredores de Toledo, escrito em uma língua que misturava hebraico, latim e algo que os monges chamaram de glossolalia celestial, uma sequência de palavras que pareciam vivas e que mudavam de forma quando lidas em voz alta. O texto dizia que a escada não se revela aos olhos comuns e que seu primeiro degrau só aparece quando o coração do buscador cessa de pulsar por vontade própria. Há relatos de monges que tentaram alcançá-la em estados de êxtase, jejum e silêncio absoluto, e que desapareceram diante dos altares, deixando apenas o cheiro de incenso queimado e páginas cobertas de lágrimas. Conta-se que um padre chamado Elias de Montfort foi o único a descrever o que viu após tocar o primeiro degrau. Ele disse que o mundo desabou como um espelho partido e tudo o que era sólido se dissolveu em vozes luminosas. Ele viu 6 figuras aladas, sem rosto, tecendo o espaço com correntes de ouro. Cada uma pronunciava um nome, e a cada nome a realidade tremia e se transformava. Ele entendeu. Então que os nomes de Deus não eram apenas palavras, mas forças vivas, entidades que mantinham a existência em equilíbrio, e que a escada era a estrutura invisível que sustentava o cosmos inteiro. Mas o que Elias não sabia é que a escada exige um preço para cada degrau que se sobe. É preciso entregar uma lembrança, e quanto mais alto se vai, mais o espírito se dissolve, até que não reste nada, além do nome que se pronuncia. Dizem que Elias chegou ao 7º degrau e antes que pudesse pronunciar o nome que estava gravado ali, sua voz foi arrancada dele por uma luz que ardia como fogo líquido. Os monges o encontraram, dias depois, cego, mudo, e com o corpo coberto de marcas em forma de letras desconhecidas. Ele morreu repetindo apenas uma frase que ninguém conseguiu traduzir, mas que fazia as velas tremerem quando dita. Séculos depois, um grupo de teólogos ocultistas tentou reconstruir a escada através de cânticos antigos e diagramas angelicais. O ritual deveria recriar os degraus simbólicos e abrir um portal entre os mundos. Mas ao entoar o primeiro nome, as paredes começaram a emitir sons, como se o convento inteiro respirasse, e o teto se rasgou, revelando um céu que não era o nosso. Algo desceu de lá, um brilho que não iluminava, mas queimava o olhar. Um dos monges gritou, dizendo que via o paraíso invertido e que cada estrela era um olho chorando fogo. O ritual foi interrompido, mas desde então o local é evitado, pois há noites em que se ouve o som de passos ascendendo degraus invisíveis e uma voz distante que tenta pronunciar o nome que não deve ser dito. Os antigos afirmam que os degraus da escada dos serafins existem dentro de cada alma, e que sonhar com ela é ser chamado por algo que o mundo esqueceu, a quem acorde no meio da noite,
sentindo o corpo flutuar em direção ao teto, ouvindo um cântico em língua impossível e vendo símbolos dourados se acenderem nas paredes. É assim que a escada se revela. Não como uma construção, mas como uma lembrança divina, uma rota que leva o espírito de volta à origem, onde Deus e o homem eram a mesma centelha. Há um verso perdido atribuído ao livro de Enoque, que diz: aquele que subir a escada e ouvir o último nome, não verá o rosto de Deus, mas o reflexo do próprio pecado, refletido no espelho da criação, e entenderá que o divino não é um ser, mas uma ferida que nunca cicatriza a escada dos serafins, não leva ao céu, mas ao coração ardente do mistério, onde cada nome de Deus é uma lágrima caída no abismo, e cada degrau é uma escolha entre existir ou desaparecer. E talvez, se em alguma noite silenciosa você sentir um sussurro chamando pelo seu nome vindo de cima, como se o teto respirasse, não olhe para o alto, feche os olhos e reze, porque pode ser que a escada tenha te encontrado e um dos serafins esteja esperando que você dê o primeiro passo. Se você chegou até aqui, você subiu o primeiro degrau. Inscreva-se em Crônicas de Outro Mundo, compartilhe esta história e permita que mais almas ouçam o som dos nomes esquecidos. Nos encontraremos no próximo relato, quando o céu voltar a abrir suas feridas.